Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, você que está visitando o canal Virando as Páginas, curte logo de cara esse vídeo e se inscreva no canal, participa com a gente, muito bom ter vocês aqui. Semana passada a gente falou do livro do mês de julho e semana que vem nós vamos falar do livro do mês de agosto, mas entre os livros dos meses nós vamos estar falando deste grande marco da ficção científica, O Guia do Mochileiro das Galáxias, do nosso querido Douglas Adams. Douglas Adams nasceu em 1952 e morreu em 2001. E ele vai trazer o Guia do Mochileiro das Galáxias primeiramente na BBC de Londres. Ele vai fazer uma espécie de audionovelas na BBC de Londres no ano de 1978. A partir daí, em 79, ele lança esta obra, que aqui foi editada em 2004 pela Sextante, e depois, quando ela desejou transformar os livros de ficção dela num outro selo, quer dizer, levar para um outro selo, ela trouxe então a editora Arqueiro, que hoje edita todos os livros que seriam da Sextante em ficção científica, hoje são trabalhados dentro do selo Arqueiro. Tem aqui na introdução do livro, não muda nada com relação à tradução, são os mesmos tradutores, não muda realmente nada, e você tem aqui a introdução dos dois livros do Bradley Trevor Grave, aquele que fez Um Dia Daqueles, o autor do livro, e também depois virou filme Um Dia Daqueles, que vale muito a pena você estar participando. Este livro, ele faz parte de um processo de crescimento do Douglas Adams dentro de várias questões, das quais a gente vai falar um pouquinho, mas nem tão aprofundadamente. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, só que quero te deixar um alerta: ficção científica não está nem um pouco ligada a uma fantasia, a um objeto de fantasia. Então, você sempre terá em qualquer livro de ficção científica, ainda mais quando esse tem uma alma de comédia, uma alma de paródia, uma alma de Monty Python, vou falar até porque tem a alma do Monty Python aqui dentro. Você vai ter que sempre fazer uma leitura crítica de situações da sociedade em geral, dos desafios da humanidade, das dúvidas e das sequelas, talvez, de movimentos sociais ou de embates entre eras, entre gerações, e que ficam sempre sendo trabalhados de forma indireta ou muitas vezes direta dentro da ficção científica. Eu lembro a vocês, há pouco tempo atrás eu estava falando do Fim da Infância, do Arthur C. Clarke. Já comentei aqui rapidamente sobre A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, e os filmes que passam pelas nossas mãos, esse soft power americano. O Independence Day já teve o primeiro e o segundo filme, parece que sempre são os Estados Unidos que vão nos libertar dos ETs. Você tem as sagas, a maravilhosa saga Star Wars, está aqui na minha mão. Você tem o ET, que foi um dos maiores, se não a maior obra do Steven Spielberg. E aí você vai concorrendo com outras obras e me pergunta: Armando, o que esses livros têm a ver com o Guia dos Mochileiros, do Mochileiro das Galáxias? Eu diria para você que quase nada, até porque a invasão alienígena aqui em Douglas Adams dá certo, e eu quero dizer que ela dá certo porque ela destrói o planeta Terra e passamos a ter apenas um terráqueo vivo, que é um dos principais personagens do livro, que é o Arthur Dent. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre esse enredo para que você entenda por que essas questões são tão interessantes dentro da construção dessa obra. Há de se dizer uma coisa: Douglas Adams foi um cara muito influente, tanto no contexto da mídia, quanto também nos contextos da cultura de época. Ele viveu a década de 50, 60, já ainda adolescente, e pega aquele furor da década de 70, no auge da Guerra Fria, a corrida ainda espacial continuando, as questões efetivas de rupturas sociais, de lutas sociais. Começa a se falar mais sobre meio ambiente, defesa dos animais, defesa da natureza, a velocidade, também a competição das armas atômicas, e também as mais diversas transformações de caráter social dentro do contexto de família, rediscussão do socialismo, rediscussão do capitalismo, surgimento de novas bandas. E não é à toa do surgimento das novas bandas que eu coloquei no início do nosso vídeo
uma música que não é do canal, ela é do Paranoid Android, do Radiohead. Essa galera toda que foi influenciado, o Radiohead foi muito influenciado pelo Guia do Mochileiro das Galáxias e com as propostas, o pensamento do Douglas Adams. Não somente ele, não somente o grupo Radiohead, mas tantos outros que surgiram na década de 80, metade da década de 80, e depois vieram a ter mais força na década de 90, trazendo o creep rock com muita força. Quem acompanha esses caras eram o Kane, o The Smiths com o Morrison, o Oasis mesmo é meio que uma herança desse processo todo, Talking Head, The Depeche Mode, Snow Patrol, o The Cure, todo esse pessoal e outros tantos fazem parte dessa curtição musical. E óbvio, você tem aí a introdução, eu espero que o YouTube não tenha negado, mas a introdução com a música Paranoid Android do Radiohead. Eu acho que vale a pena você estar ouvindo não só o Radiohead, como principalmente os outros grupos que eu falei, e principalmente o Kane, né, que é altamente influenciador do Coldplay, só para que você tenha a noção. Adoro o Kane, gosto muito do Kane. Uma outra coisa interessante no Guia do Mochileiro das Galáxias, dentro da história do Douglas Adams, é que ele tem uma forte influência do Monty Python. O Douglas Adams, ele foi roteirista do Monty Python. Ontem mesmo eu estava vendo Monty Python e Em Busca do Cálice Sagrado. Gosto de um outro filme deles, que é A Vida de Brian, sempre muito sarcástico, sempre muito irônico e sempre muito crítico, bem a alma inglesa. Isso quer dizer o seguinte: ao ler este livro aqui, você tem que entender como o inglês trata os elementos de crítica, e essa crítica ácida britânica que me faz rir demais. Então, quando você estiver diante desse livro, tenha essa atenção e busque compreender como é que isso tudo surgiu nessa mão. Outro processo também que eu acho muito legal dizer é que essa visão do Adams dentro do próprio Monty Python, ela vai influenciar. As Dubrow trouxe o trombone, que é o grupo de staff teatral que surge em 1974, que tem o Hamilton Vaz Pereira, Luiz Fernando Guimarães, Regina Casé, Patrícia Pilar, entre outros tantos. Eduardo Mesquita está ali dentro também. Esse pessoal veio trabalhando até o ano 2000, depois eles foram aproveitados para dentro da TV. Eu me lembro agora, não me lembro agora qual era o turno de comédia que tinha na Plim Plim, que eu gostava bastante, e que tinha justamente essa interseção da ironia, da comédia e da forma de representação teatral e também representação artística como crítica velada à sociedade e às mudanças do ambiente, dos costumes e coisa que o vale. Uma outra experiência do Douglas Adams é com o Dave Gilmour. Ele ajudou o Dave Gilmour e mais a galera do Pink Floyd a escrever e fazer e trabalhar todo o roteiro deste grande disco, desse grande ícone cultural, dessa grande obra do rock que é progressivo, que foi Division Bell. Se bem que tudo que o Pink Floyd faz, ele é icônico. E, de certa forma, o próprio David Gilmour convidou o Douglas Adams, eles eram amigos, o convidou para participar da turnê de lançamento desse disquinho aqui. Vale a pena. Eu li os livros, esse livro eu li ouvindo tanto Snow Patrol quanto Radiohead, e também no final eu vi esse discão acompanhando tudo que está no conteúdo do Guia dos Mochileiros da Galáxia. Então vamos lá? Nós temos aqui uma obra literária que gerou em 2005 um filme. Deixa eu dar uma dica. O Guia dos Mochileiros das Galáxias em 2005 em nada ou quase nada representa o conteúdo dessa obra. É óbvio, você vai ter os personagens, você vai ter o Arthur Dent, Ford Perfect, você vai ter o nosso querido Marvin trabalhando essa tríade dos personagens mais icônicos desta saga, que o próprio Douglas Adams diz que são uma trilogia, é uma trilogia de 5 livros. Essa coisa do inglês mesmo, são 5 livros que depois, como eu falei para vocês, em 2020 a Sextante, quer dizer, a Arqueiro lançou a obra
toda num livro de capa dura, num álbum maravilhoso para se ter. Se o pessoal da Arqueiro quiser me dar, eu tenho os livros todos do Guia do Mochileiro das Galáxias, mas gostaria de ter esse livrão mesmo e peço na cara dura. Então em 2005 você vai ter um filme que pouco tem a ver com a obra O Guia do Mochileiro das Galáxias, apesar de ter pelo menos dois caras interessantíssimos. Um é o Martin Freeman, que foi o Hobbit, naquela trilogia do Hobbit, e depois também trabalhou na série Holmes. Na verdade, a série Sherlock Holmes foi antes mesmo do Hobbit. E o nosso Mos Def, que para mim o filme do Mos Def que mais me toca, gente, é o Quase Deuses, que ele vai trabalhar com o Alan Rickman. Esse cara, o Alan Rickman, é o Snape, né, da série Harry Potter, e também não fez só isso, não. São gente boa trabalhando com gente boa, mas, cara, o filme propriamente dito, ele passa, mas ele não tem uma referência do conteúdo e talvez das questões que o Douglas Adams quer nos mostrar dentro dessa obra. Como eu disse para vocês, você tem um terráqueo, que é o Arthur Dent, que é visitado lá pelo grupo da cidade dentro da Inglaterra, ou dentro de Londres, e tem a representação de dizer para ele que vai ter que passar uma estrada justamente onde ele mora, e por conta disso ele será despejado sem nenhuma justiça e sem nenhuma forma de defesa, e ele entra em crise. O Arthur Dent era o típico inglês derrotado no final da década de 70, vivendo as crises do petróleo, vivendo as crises das guerras que não paravam, das crises internas políticas da Inglaterra, e naquele meio que niilismo britânico, o Arthur Dent é obrigado a ser despachado, expulso da sua casa e ver a sua casa sendo destruída. Só que neste ínterim ele vai para uma dos mais diversos pubs que existem em Londres e totalmente amargurado, chateado, ele é visitado por um amigo que é o Fort Perfect. Fort Perfect, ele é um extraterrestre de Betelgeuse, um planetinha desses que o Douglas Adams inventou dentro dessa obra toda. O outro é o Magrateia, e a gente vai falar um pouquinho sobre a Magrateia, o planeta Magrateia. E aí o Fort Perfect diz assim: olha, não fique chateado com relação a você ter sido despejado, porque o mundo vai acabar daqui a 2 minutos. E a partir daí você começa a ter vários elementos irônicos feitos pelo Douglas Adams para falar de sociedade, para falar de humanidade. Eu vou ler 2 textos aqui muito interessantes. Um dos ícones dessa obra é o Marvin, que é um androide, é o tal do androide paranoico do Radiohead, que é um cara altamente deprimido, é um computador deprimido, é um androide deprimido, a ponto de que no momento em que ele teve um diálogo com o computador pifou, decepcionado pela forma como esse androide viu o mundo. E ele é um cara que ao mesmo tempo vai fazer sempre contrapontos no universo do lado da parceria entre o Arthur Dent e o Fort Perfect, que são visitados logo depois, obviamente, a invasão dos extraterrestres, que são os Vorgons, que é uma espécie de extraterrestres construtores. Eles fazem parte de uma estrutura muito bem trabalhada por uma certa federação de planetas que entendeu que tinha que passar uma estrada estelar pela Terra, e obrigatoriamente a Terra teria que ser destruída. E com muita educação eles fomentam essa informação em todos os meios de comunicação no mundo todo, e em 2 minutos eles acabam destruindo o planeta Terra. Só que tanto o Arthur Dent quanto o Fort Perfect acabam pegando a carona numa das espaçonaves, e aí começa a saga do único terráqueo sobrevivente. O Fred Perfect é o verdadeiro mochileiro mesmo. Para quem vivia a década de 70 e 80 ainda tinha isso aqui. O que é o Guia do Mochileiro das Galáxias? É nada mais nada menos que o guia 4 rodas que a gente tinha aqui na década de 70, 80 até o ano 2000, onde mostrava pra gente como é que a gente iria, quais eram os locais, mapeava tudo pra gente, a gente conseguia chegar mesmo não sabendo. E mesmo agora em período de Google e etc, esses maps digitais que nós temos aí, eu acho que ainda tem o guia 4 rodas por aí. Eu nunca pesquisei sobre isso não. E a questão do mochileiro, você sabe como é que é, aquela galera da década de 70, 80 também, que mete a mochila nas costas, pega a estrada. Aqui, galera que vai aqui no Rio de Janeiro para Lumiar, por exemplo, você vê muita gente ainda nesse tipo de prática, uma prática até legal. Então o Arthur
Ocidente se aproxima de um cara que conhece bem as galáxias e que tem no Guia do Mochileiro das Galáxias algumas dicas, como por exemplo a toalha, gente. A dica da toalha é tudo de bom, da aguardente, da cachaça, né? da bebida, do álcool dentro da viagem, como é que você deve se postar. Cara, é muito interessante essa performance que o Douglas Adams faz das relações entre o mochileiro aqui no planeta Terra e esse mochileiro galáctico que é o nosso Ford Perfect. As questões mais que indicam o maior sarcasmo nessa obra, eu separei 3 falas para que vocês entendam mais ou menos como é que o Douglas Adams vem trabalhar mesmo essa concepção de um mero vazio ou de uma espécie de minimalismo de vida que a humanidade estava levando já na década de 70 para de 80. A Inglaterra não existia mais isso ele já entendia. De algum modo conseguia entender, tentou de novo, a América não existe mais. Não conseguia entender isso, resolveu começar com coisas pequenas de novo. Nova York não existia mais, nenhuma reação. Na verdade, no fundo, ele nunca acreditara mesmo na existência de Nova York. O dólar, pensou ele, caiu completamente. Isso lhe provocou um pequeno tremor. Todos os filmes do Humphrey Bogart desapareceram. O McDonald's, pensou, não existe mais nenhum Big Mac. Desmaiou quando voltou em si, um segundo depois chorava chamando a sua mãe. Aqui é um dos primeiros elementos de sarcasmo e crítica ao Arthur Dent, que é o típico cidadão britânico e também o cidadão do mundo, o cidadão daquela época. Ou seja, o que atingia mais ao Arthur Dent com relação à destruição do planeta não era o planeta em si, mas a sua superficialidade, né? Ele está aqui então triste por conta de elementos culturais midiáticos, triste por conta do Big Mac que ele não tem mais, e essas concepções todas vão sendo trabalhadas. E o Douglas Adams faz isso com muita clareza, porque ele foi um cara que lutou muito no que tange as questões da natureza. Ele foi um cara que apoiou muito a preservação de baleias, a questão dos cetáceos, fundações de preservação dos pandas. Ele teve grana e começou a investir nisso. Quando até ele tentou trabalhar aquilo que ele achava de mais digno nesta vida daqui e não na vida de lá. E sempre tem um contexto de sarcasmo, e aí, se você é religioso, como eu também sou teísta, ao ler essa obra, você vai ter que ter muita maturidade para não achar que o cara está batendo no Deus da sua religião. Ele está simplesmente trazendo uma linguagem muito interessante e ao mesmo tempo muito dinâmica, criticando não aquilo que você tem como aspecto de fé, mas as construções e os elementos culturais que se propiciam a partir desses fenômenos, não só o religioso. Ele bate também com muita ironia as questões voltadas à política, e tem uma aqui especialíssima no que tange a elementos voltados à existência humana. Ele diz o seguinte: o espaço é grande, grande mesmo. Não dá para acreditar o quanto ele é desmesuradamente, inconcebivelmente, estonteantemente grande. Você pode achar que da sua casa até a farmácia é longe, mas isso não é nada em comparação com o espaço. Essas questões nossas, ele tinha uma questão muito voltada à tecnologia. E uma das opiniões que ele tinha na tecnologia, o Macintosh para ele era a grande revolução tecnológica do mundo. Ele era um cara muito voltado a ler o Stephen Hawking com o Richard Dawkins, que também era um biólogo amigo dele, que escreveu uma obra em homenagem ao Douglas Adams. Mas com relação ao Stephen Hawking, ele era muito ligado nas perspectivas futuras da física quântica, dos elementos, e ele vai se utilizar disso o tempo todo aqui dentro desse livro, das questões voltadas ao tempo, às costuras, como por exemplo o buraco de minhoca, tempos colaterais e tantos outros elementos que são discutidos dentro da física quântica. Ele era um ardoroso fã daquilo e também um ardoroso fã da supressão, realmente da destruição e do progresso, da forma como ele fazia com a natureza. Não é à toa que ele escreve de forma também irônica no capítulo 23 o seguinte: é um fato importante e conhecido por todos que as coisas nem sempre são o que parecem ser. Por exemplo, no planeta Terra, os homens sempre se consideram mais inteligentes que os golfinhos, porque haviam criado
tanta coisa. A roda, Nova York, olha de novo, a roda, Nova York, as guerras. Esse Nova York é sempre uma ironia, tá certo? Enquanto os golfinhos só sabiam nadar e se divertir. Porém, os golfinhos, por sua vez, sempre se achavam muito mais inteligentes que os homens, exatamente pelos mesmos motivos. Ou seja, os golfinhos se achavam superiores aos seres humanos pelo simples fato de poderem nadar e se divertir. É uma crítica que ele vai dar a uma sociedade que é toda robustecida de tantos elementos, de tantas ações e de tantas concepções que para ele por vezes eram cegueiras, que não tinham nem a chance de se divertir naturalmente como era. Todo o processo e visão dessa saga do Guia das Mochileiros das Galáxias é como se fosse a importação do planeta Terra, principalmente do Ocidente, e dos seus queixumes, questões e valores para as galáxias. Então os Vorgons, eles são uma crítica, definitiva uma crítica ao processo de industrialização, não necessariamente normal, aquele que vai levar a uma tecnologia limpa, mas aquele projeto predatório, destruidor, os elementos com os quais os homens se utilizam para cada vez mais distorcer, deformar aquilo que para eles deveria ser o caminho da humanidade. Sendo assim, os Vorgons são a representação dos grandes empreendedores, sejam eles norte-americanos, ocidentais, norte-americanos, europeus, brasileiros, quaisquer que sejam. Ele sempre está tentando aqui levantar um Arthur Dent, que é um cara vazio, que vai ser trabalhado pelo Ford Perfect, que nada mais é. O termo Ford Perfect é isso mesmo, é a marca de um carro que esse extraterrestre acaba escolhendo para si mesmo, por conta de ter que ter um nome na Terra. E principalmente prestem atenção no Marvin, porque o Marvin é a voz da própria humanidade dentro da sua depressão social, das suas relações e dos elementos mais nihilistas desse processo todo que você está vendo, que você está ouvindo aqui. Este livro, gente, vale muito a pena. Leiam todos os outros livros dele. São livros... Eu, pelo menos, sou um cara muito fã do Monty Python, então não deixaria de ser fã do Douglas Adams. Li esse livro há pouco tempo, li esse livro há coisa de apenas 17 anos atrás. Ainda o li de uma forma muito prejudicada em inglês, mas gostei demais da obra e proponho para você que gosta de ficção científica, mas que gosta também de abordagens muito clássicas com relação à sociedade e à humanidade e à forma como nós estamos andando como espécie, como raça, como seres viventes e mais racionais. Uma obra que você vai gostar, você consegue ler ela no final de semana, você vai rir, você vai se dar muito bem com ela. Não tente compará-la a qualquer outro tipo de obra no campo da ficção científica, você vai errar, porque ela tem a sua suavidade e ao mesmo tempo ela tem também o seu elemento apimentado de crítica, que vai bater no teu peito como bateu no meu. Vale muito a pena, participe lendo este livro e indicando novos livros para a gente conversar aqui. Já me deram dicas de outros livros que eu estou pensando aqui, como é que eu vou encaixar essa coisa toda dentro desse ano de 2021. Se eu não quiser, eu coloco no ano de 2022, que, com desculpas do Douglas Adams, se Deus permitir, a gente faz. Como eu sempre digo, esteja com a gente, curta o canal, participa conosco, você é muito bem-vindo aqui. Multiplique isso, compartilhe isso e divida isso com quem gosta de literatura e que venha ajudar-nos humildemente a crescermos da forma que a gente vem crescendo. E agora sim, como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas. Até a próxima, nós vamos estar lendo um livro maravilhoso e eu tenho uma dívida eterna com o Oriente, porque tenho lido pouco livros daquela área do mundo. Da Shen, A Montanha do Rio, nunca li esse livro, então vai ser o meu primeiro contato com esta obra e eu trago para vocês daqui a uma semana. Até lá, um grande abraço, como eu sempre digo, agora sim, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas. Até lá, até logo.